Vamos agora para a nossa sala de entrevistas. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a Casa Bete Lobo, que é um centro de referência de atendimento às mulheres em situação de violência. O nosso produtor e jornalista Gustavo Cópia conduziu a entrevista com a assistente social e coordenadora da Casa Bete Lobo de Diadema, a senhora Amanda Pancararu. Vamos acompanhar juntos então essa reportagem na tela do DN2 do Gustavo Cópia. Começando mais um download da notícia e vamos falar sobre a violência contra a mulher, que continua sendo um dos maiores desafios sociais do país, exigindo assim não apenas medidas de proteção, mas também políticas públicas capazes de acolher, orientar, reconstruir, e histórias são interrompidas pela violência. Em Diadema, um desses espaços é a Casa Bete Lobo, um centro de referência que há 35 anos luta e atua no atendimento psicossocial e jurídico de mulheres em situação de vulnerabilidade. Para falar sobre esse trabalho e sobre os desafios diários do enfrentamento da violência de gênero, conversamos agora com Amanda Pancararu, assistente social e coordenadora da Casa Bete Lobo. Amanda, obrigado por conversar com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Boa tarde. Amanda, quando uma mulher chega até a Casa Bete Lobo, normalmente ela já passou por um processo silencioso de dor. O que esse primeiro pedido de ajuda representa no ponto de vista humano e social? Bom, nós aqui da Casa Bete Lobo entendemos que a mulher, quando ela chega no espaço da Casa Bete Lobo, ela fez todo um esforço emocional para romper a primeira barreira, que é reconhecer de que ela precisa de ajuda, é reconhecer que aquilo que ela está vivenciando não é natural, não é normal e que ela precisa de uma escuta e de orientações. Nós temos uma placa, né, na frente da casa que indica que é o espaço para atendimento às mulheres que estão em situação de violência doméstica. Então, com todas as camadas que a violência possui, né, uma delas é o constrangimento. A gente sabe o quanto que é difícil para uma mulher que está nessa situação se reconhecer e entender que aquilo que ela está vivendo não é comum, porque a violência contra a mulher ainda assim, na nossa sociedade, existe um imaginário social sobre a vítima de violência. E a gente vê aqui cotidianamente que a violência contra a mulher ela atinge todas as mulheres, né, de todas as classes sociais, de todas as raças, e que não existe uma imunidade para a violência contra a mulher, né? O que existe é claro que, de acordo com os acessos que essa mulher tem, o rompimento, a possibilidade de superar essa violência vai ser mais acessível ou não. E às vezes essa agressão não começa com agressão física, mas sim com controle emocional e psicológico. E você percebe ainda que existe uma dificuldade da sociedade em reconhecer essas formas mais silenciosas da violência? Com certeza. Nós percebemos aqui nos atendimentos que hoje a gente já avançou enquanto sociedade no reconhecimento da violência física, né? Então, hoje a gente percebe uma indignação, né, da população, das pessoas, quando se trata de ver alguma situação ali com a vizinha ou, às vezes, no espaço público, né, de violência física, mas a violência psicológica, justamente pelo fato dela não deixar marcas visíveis para quem não está vivenciando, ela é tão difícil de ser identificada e de ser denunciada. Então, a gente costuma dizer aqui na Casa Bete Lobo que a violência psicológica ela sempre está presente, mesmo numa violência física, a violência psicológica ela está ali, ninguém vai agredir uma mulher e lá dar um soco, um puxão de cabelo, sem antes ter minado a autoestima daquela mulher, sem ter exercido o controle. Então, infelizmente, a violência psicológica, ela também é tão grave quanto a violência física, porque a gente até costuma dizer aqui na equipe que é uma violência que mata a mulher em vida. Então, é uma violência que precisa ser olhada e precisa ser falada para a gente poder identificar cada vez mais e não avançar para as outras violências ainda mais intensificadas ali e potenciais de risco.
Muito se fala em estatística sobre violência da mulher, né? Mas o que os números não mostram sobre a realidade dessas mulheres que vocês atendem? Quais tipos de violências, de repente, vocês atendem que não é noticiado? Qual o tipo, assim, de mulheres que procuram vocês? Sim. A violência psicológica, como a gente já comentou, é uma das violências que, infelizmente, nas estatísticas é difícil de aparecer, porque acaba que a mulher só consegue provas, reunir provas e consegue ali acessar o sistema de justiça e de segurança quando essa violência escalona ali para uma violência física. Mas tem uma violência que a gente tem falado bastante nas rodas de conversa, principalmente nesse mês, que é um mês de luta, um mês de reflexão sobre os desafios de ser mulher, né, e os enfrentamentos da violência, é a violência, por exemplo, a violência sexual que acontece dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos estáveis. Né? Então, a gente tem falado muito sobre o estupro marital, o quanto que isso é uma violência e ainda é uma violência muito silenciosa, porque ainda é muito presente na sociedade a ideia de que a mulher precisa servir aquele companheiro de todas as formas, inclusive sexualmente. Então, a gente percebe aqui nos atendimentos que, conforme o acolhimento e o espaço que a gente vai tornando ali vinculado àquela mulher, ela se sente à vontade de dizer dessa violência, que é uma violência tão historicamente ocultada ali das relações de casamento e que também traz tantos danos emocionais e até mesmo físicos, né, para as mulheres que vivenciam isso no cotidiano. Existe um momento assim mais difícil na vida da mulher, da decisão de romper o ciclo de violência, né? E o que mais pesa nessa decisão? Quais as dicas que vocês dão para as mulheres? Sim. Nós percebemos que um dos pesos e de desafios, né, que a mulher acaba enfrentando quando ela começa a se dar conta de que aquilo que ela está vivenciando é violência, é o fato de lidar com a relação dos filhos, né? Então é muito comum que esses companheiros e ex-companheiros são também pai, né, dos filhos que essa mulher possui. Então, essa relação acaba sendo algo que muitas mulheres têm dificuldade de pensar em como organizar isso, e os agressores, eles utilizam muitas vezes essa vinculação da mulher com os filhos e da expectativa, né, de que essa família vai ser de novo unida e ficar bem, para continuar violentando, para continuar exercendo o controle e o poder para que essa mulher não saia daquela dinâmica. Então a gente percebe isso. Ainda hoje é um desafio, né? Muitas vezes a questão financeira, apesar de a gente ter avançado, muitas mulheres hoje estão no mercado de trabalho, são as principais provedoras das famílias, porém ainda é um fator, né, que pesa bastante, porque a gente sabe que mesmo tendo duas rendas, existe o desafio de arcar com os gastos, com as despesas. Então, essa mulher que ela rompe ali com aquele agressor, ela também vai ter que, muitas vezes, até ter a pensão, todo o processo judicial de divisão de bens se regulamente, ela vai precisar arcar com todos esses com todas essas despesas e toda essa reorganização de vida. Então, eu penso que já tivemos avanços nisso, pensando aí na inserção das mulheres no mercado de trabalho, mas ainda é um fator determinante que dificulta as mulheres a conseguirem sair da relação. Mas eu acho que o fator maior de todos é o fator da vinculação afetiva. As mulheres, infelizmente, pela cultura que nós vivenciamos, que fomos ensinadas a acreditar na transformação desses agressores, de que eles um dia vão se transformar e vão melhorar, é a vinculação afetiva, né? Então a gente percebe que é um desafio para as mulheres pensar que aquele feliz para sempre não existe e que não vai, aquele casamento que tinha perspectiva de futuro não vai mais se dar. Então, é algo que a gente percebe nas narrativas das mulheres como um desafio. Amanda, quando falamos aí de equipamentos públicos como a Casa Bete Lobo, estamos apenas falando de atendimento emergencial ou também reconstrução da cidadania?
Nós estamos falando das duas coisas, né? Aqui na Casa Betty Lobo, nós atendemos desde mulheres que ainda estão dentro do ambiente de violência, não conseguindo ali identificar a situação, mas ainda estão nessa relação, como mulheres que já romperam e que estão precisando, por exemplo, de um acesso a um serviço que nós temos aqui no município, né? Que é um serviço consorciado, intermunicipal, que é a Casa Abrigo, né? Em situações emergenciais que a mulher precisa sair ali da zona de risco, não tem para onde ir e precisa de um apoio. Então, a gente atende essas duas situações, né? Acho que são situações, tanto a situação limite quanto a situação ali que a mulher está no processo jamais, que tem uma rede de apoio, que consegue identificar e que consegue ali acionar essa rede. E nós vamos ali fazendo um processo de fortalecimento para essa mulher, pensando junto com ela um plano de ação ali em relação à sua proteção, à sua reorganização, longe da situação de violência. Então, esse processo de articular com os serviços da rede, né, de saúde, de segurança, a própria Defensoria Pública, que tem sido uma parceira na questão das medidas protetivas, a gente vai fazendo todo esse processo ali junto com essa mulher, sempre, né, a partir do desejo e da tomada de decisão que é dela, e que nós vamos fortalecê-la. Porque nós aqui estamos para ser suporte e fortalecimento, não para decidir pelas mulheres, né? Nós acreditamos na autonomia delas. Amanda, para a gente finalizar, se você puder dizer hoje algo diretamente para uma mulher que está vivendo essa situação de violência, mas ainda não encontrou força para pedir ajuda, o que você diria? Eu diria que ela não, infelizmente, ela não é a única que está nessa situação. Temos inúmeras mulheres. O que a gente sempre diz aqui na Casa Betty Lobo, que hoje pode ser essa mulher que vai buscar ajuda, mas amanhã pode ser eu, pode ser qualquer outra mulher da equipe, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade que o fato de ser mulher é o fator determinante para sofrer violência. Então, que ela busque ajuda, que ela busque um olhar, uma escuta profissional especializada, porque a culpa nunca é da vítima. Então, reforço isso. Se você está me ouvindo e está sofrendo, não se sinta culpada. Temos aqui espaços de grupo onde as mulheres também podem dividir suas dores e perceber que esse problema é um fenômeno social que atinge muitas de nós e que nós juntas podemos pensar estratégias de superação. Amanda, para a gente finalizar, reforça para a gente como funciona o atendimento na Casa Betty Lobo e qual a programação do Mês da Mulher, onde a gente vai encontrar essa programação extensa que vocês fizeram. Bom, o funcionamento aqui da casa é de segunda a sexta-feira, das 8 às 5. A gente sempre pede para as mulheres chegarem um pouquinho antes. Nós fornecemos declaração para ser apresentada no trabalho, porque a gente sabe que muitas mulheres são trabalhadoras e têm a dificuldade aí de sair do trabalho para pedir o atendimento. Hoje a gente tem avançado que muitas empresas têm essa compreensão, então aceitam a nossa declaração. Então, pode buscar tanto vir espontaneamente até o serviço, que fica na rua Turmalinas, 35, né, próximo aqui do cartório, da Defensoria Pública, do primeiro UDP, como também elas podem buscar o telefone institucional nosso, que é o 4043 0737, para já agendar um horário certinho, vir com uma técnica específica que vai poder atendê-la e orientá-la. Muito obrigado, Amanda, pela sua participação e até a próxima entrevista. Até. Também conversamos com Amanda Pancararu, que é assistente social e coordenadora da Casa Betty Lobo, que falou um pouquinho mais sobre o funcionamento da Casa Betty Lobo e também sobre a programação do Mês da Mulher em Diadema. Nosso muito obrigado para você que acompanhou e até o próximo download da notícia. Bem, 17 horas e 44 minutos. Mais uma vez, muito obrigado à assistente social e coordenadora da Casa Betty Lobo de Diadema, a senhorita Amanda Pancararu. Muito obrigado e obrigado também ao Gustavo Cópia, que foi o produtor e conduziu aí essa grande entrevista.